Em 1928, a Curtiss Company, então uma fabricante líder de aviação nos Estados Unidos, adquiriu os ativos da Robertson Airlines em St. Louis, que incluíam suas instalações de manutenção. A partir dessas aquisições, eles estabeleceram uma nova divisão chamada Curtiss Robertson Aircraft. Num período de 2 anos, a propriedade da empresa sofreu alterações, levando ao estabelecimento definitivo do nome Curtiss-Wright para a organização até 1936. Inicialmente, a divisão de St. Louis fabricava a aeronave desportiva Robin em diversas configurações. Posteriormente, a empresa introduziu modelos de aeronaves maiores, incluindo o Thrush, o bimotor Kingbird e os substanciais aviões de transporte Condor, juntamente com suas variantes desportivas e de treinamento. Durante a década de 1930, a empresa enfrentou quase a falência, mas recuperou sua estabilidade devido ao compromisso do presidente Franklin Delano Roosevelt em fortalecer a indústria privada. Em 1934, o Bureau of Air Commerce encomendou a criação de uma aeronave leve contemporânea adequada para a aviação de lazer. A equipa de engenharia respondeu com o CW-19L, um design de asa baixa todo em metal que estreou em 1935. Esta nova aeronave de 2 lugares distinguia-se pelos seus contornos aerodinâmicos elegantes e uma fuselagem que se estreitava distintamente em direção ao empenamento. Embora a potência de 90 cavalos do motor original se mostrasse inadequada, a integridade estrutural da fuselagem oferecia considerável resiliência. Esta força inerente facilitou a integração de um motor significativamente mais potente, e em 1937, a variante militar, designada A-19R, realizou o seu voo inaugural. Este modelo estava equipado com um motor Wright R975E3, gerando 420 cavalos de potência. A aeronave exibia capacidades de desempenho notáveis. A sua taxa de subida era de aproximadamente 1.900 pés por minuto, atingindo uma altitude de 23.000 pés em apenas 15 minutos. Quanto às suas características de voo, o A-19R provou ser idealmente adequado para a instrução de pilotos de caça. Consequentemente, a sua variante ARM foi significativamente adquirida por nações como a China, Cuba e vários países latino-americanos. Neste momento, a Curtiss-Wright Company já tinha desviado a sua atenção principal para o cumprimento de contratos militares. Durante esse período, especificamente na segunda metade da década de 1930, a ameaça palpável de guerra permeava a atmosfera global. Numerosas nações com economias em dificuldades estavam ansiosas para adquirir aeronaves a custos significativamente reduzidos. Estas aeronaves, embora talvez não fossem de ponta, eram inegavelmente aptas para o combate. Deve-se também recordar o fervor generalizado pelas teorias de poder aéreo de Julio Douhet, que cativaram a comunidade da aviação, bem como os brutais bombardeamentos aéreos de centros urbanos na Espanha e na China. Portanto, o desenvolvimento de uma aeronave de caça derivada do modelo CW-19 parecia ser uma progressão inteiramente racional. Em 1938, um grupo de design dedicado, sob a liderança de Willis Wells, iniciou o trabalho num novo projeto de forma independente. Os seus esforços foram informados pela doutrina predominante do caça leve daquela época. No entanto, os engenheiros americanos adaptaram estes princípios com a sua interpretação distinta. Enquanto a conceção francesa de um caça leve envolvia uma fuselagem reduzida emparelhada com um motor menos potente, os engenheiros nos Estados Unidos optaram prontamente por um sistema de propulsão de força considerável. A presunção era que o alvo principal desta nova aeronave seriam as formações de bombardeiros, e a sua taxa de subida excepcional permitiria que ela se envolvesse eficazmente com caças de escolta hostis. Como resultado, o novo design foi mais precisamente categorizado como um interceptor. Este quadro conceptual teve origem no vice-presidente da empresa, o engenheiro George Page, que reconheceu o potencial para uma aeronave de combate dentro do design anterior do CW-19. Em 22 de setembro de 1938, o piloto de testes Ned Warren realizou o voo inaugural do primeiro protótipo do CW-21. Embora oficialmente designado Interceptor, o conhecido nome Demon, que ganhou popularidade no período pós-guerra, provavelmente não foi empregado no uso prático durante a sua vida operacional. Ao longo da sua vida operacional, incluindo os combates durante a campanha de Java, o novo caça CW-21 manteve uma distinta semelhança visual com o seu antecessor, do qual adotou os seus princípios de design fundamentais. No entanto, o trem de aterragem fixo foi considerado inadequado para uma aeronave de caça, levando os suportes do trem principal a serem projetados para retração para trás em carenagens substanciais sob a asa durante o voo, embora a roda da cauda permanecesse estática. A equipa de design também reforçou tanto a asa quanto a secção traseira da fuselagem. A aeronave era impulsionada pelo motor radial de 9 cilindros Wright Air 1820 G5 Cyclone.
Esta unidade produzia 1.000 cavalos de potência, com a sua saída diminuindo para 850 cavalos de potência a uma altitude de 3.300 pés. Foi instalada uma hélice metálica de 3 pás com passo variável. O esquema de armamento inicial previa equipar o caça com 4 metralhadoras sincronizadas de calibre 30 montadas na fuselagem dianteira. No entanto, a decisão final coube a 2 metralhadoras pesadas de calibre 50. A aeronave era monoplace e a cúpula do piloto deslizava para trás sobre trilhos. Apesar da sua fabricação totalmente metálica, o caça apresentava um peso surpreendentemente baixo, de apenas 3.100 libras. Isso lhe conferia uma excepcional taxa de subida, 4.800 pés por minuto. Certamente, o custo de tal desempenho era a ausência de blindagem e de tanques de combustível autovedantes. No final de 1938, uma vez concluídos os testes do primeiro C-221, a aeronave foi desmontada e embalada. Foi enviado para a China, dado que a companhia Curtiss já montava biplanos Hawk II e Hawk III naquele país há algum tempo e era até coproprietária de uma fábrica de aviões em Nanquim. Após um extenso trajeto marítimo e terrestre, em 28 de fevereiro de 1939, o aparelho chegou ao seu destino. Em março, o avião foi pilotado pela primeira vez pelo piloto de testes principal da filial, Robert Fawcett. Esta aeronave americana visitou Kunming e Chengdu, participando em simulacros de combate aéreo contra diversos caças que compunham a heterogênea frota da Força Aérea Chinesa. Entre eles estavam os Dewoitin D-510 franceses, assim como os soviéticos I-15 e I-16. Pouco depois, surgiu a ocasião de testar o novo caça em combate real. Constituiu uma determinação sem precedentes. Nunca antes, um protótipo único, propriedade do fabricante, havia sido armado para ser enviado a uma guerra real. No entanto, o conflito bélico com o Japão já estava em pleno apogeu, pelo que o avião foi pintado com as insígnias do Kuomintang e colocado em alerta de combate no aeródromo de Chongqing. Em 29 de março, a aeronave descolou pela primeira vez, junto com alguns I-15, mas não encontraram o inimigo. No entanto, 4 dias depois, durante um ataque aéreo sobre Chongqing, o C-21 descolou exatamente no momento em que a última bomba detonava. O caça ascendeu verticalmente, atingindo 10.000 pés em apenas 2 minutos. Foi ali que o CW-21 enfrentou pela primeira vez os japoneses, ou mais precisamente, os bombardeiros Fiat BR-20 adquiridos da Itália. Robert Fawcett conseguiu atingir um deles. O bombardeiro começou a emitir fumaça e foi obrigado a aterrar em território chinês. Até o final de abril de 1939, as negociações entre a China e a companhia Curtiss-Wright finalmente deram frutos. A empresa concordou em fornecer 3 caças CW-21 terminados e mais 27 em forma de kits. Por um custo adicional, os chineses também adquiriram aquele primeiro protótipo. No entanto, a sua vida útil estava a chegar ao fim. Até junho, essa aeronave havia sido destruída com sucesso. O primeiro dos 3 aviões encomendados pelos chineses, o modelo 21-2, foi pilotado pessoalmente por Willis Wells em 20 de março. Em 1940, 2 fuselagens adicionais juntaram-se aos testes, o 21-3 e o 21-4. Nas aeronaves de produção, o armamento foi reforçado a pedido do cliente. Foram incorporadas 2 metralhadoras adicionais de calibre de fuzil ao par já existente, instalando-as também na fuselagem. Curiosamente, enquanto esteve nos Estados Unidos, este caça voou sem armamento, já que era formalmente classificado como uma aeronave civil. Equiparam o avião com um motor R1820 G5, que gerava 1.000 cavalos de força. O peso estrutural aumentou para 3.150 libras. A velocidade máxima, a uma altitude de 17.000 pés, era de 315 milhas por hora. No modelo 21-3, a companhia também testou uma característica inovadora: 2 tanques de combustível fixos sob as pontas das asas. A empresa albergava ambições significativas. No início de abril daquele ano, a aeronave foi exibida a representantes da Marinha em Anacostia. Os engenheiros desenvolveram 2 variantes embarcadas: o P-247, equipado com um motor em linha Allison V1710, refrigerado a líquido, e o P-250 com o R-1820. Ambos os designs incorporavam um novo sistema de retração do trem de aterragem, similar ao do modelo CW-21B. O Comando da Marinha examinou ambos os designs, mas em agosto de 1940 os desconsiderou por considerá-los inadequados. Para agravar a situação, durante o regresso da base, o terceiro protótipo despenhou-se e sofreu danos. A direção da Curtiss-Wright pretendia testar o CB-21 na base aérea experimental de Wright Field. No entanto, não se sabe ao certo se tais testes foram realizados. As 3 aeronaves destinadas à China foram enviadas para aquele país entre 1940 e 1941. Oficialmente, estas aeronaves foram designadas como os protótipos mestres para a futura produção em série na fábrica. No entanto, devido à ameaça japonesa,
a instalação teve que ser evacuada, inicialmente de Nanquim para Chengdu e posteriormente para Loiwing, perto da fronteira com a Birmânia. Após o desembarque no porto de Rangoon, o trio de caças CW-21 foi remontado e submetido a voos de teste. Permaneceram nesse local até o final de 1941 e parte do ano seguinte. Durante o verão de 1941, foram transferidos para Toungoo, aproximadamente 150 milhas ao norte de Rangoon. Precisamente ali ficava a base do célebre grupo aéreo Flying Tigers, sob o comando de Claire Lee Chennault, líder dos voluntários americanos. Ela tinha planos específicos para este CW-21. Graças à sua notável taxa de subida, esta aeronave poderia ter se tornado uma arma eficaz contra alvos de alta altitude, principalmente aviões de reconhecimento. Após a transferência da fábrica para Loiwing, o processo de montagem das aeronaves, a partir de peças acabadas, prolongou-se consideravelmente. A principal causa foi o constante bombardeio das instalações. Em janeiro de 1942, a produção teve que ser evacuada mais uma vez, mas nenhum caça estava pronto para voar. É muito provável que as fuselagens semi-montadas, incluindo duas que estavam quase em condições de voo, tenham sido simplesmente abandonadas. Um destino similar aguardava os CW-21 que permaneceram em Rangoon. O início do conflito bélico encontrou os aviões Curtiss Wright na Birmânia. Claire Chennault providenciou a transferência das aeronaves para Kunming em 23 de dezembro de 1941. Os pilotos do grupo americano, Kenneth Merritt, Lacey Mendelberg e Erickson Schilling, ocuparam seus postos nas cabines. A primeira etapa do voo terminou tragicamente no aeródromo de Lokel, na Birmânia. Aparentemente, as aeronaves foram reabastecidas com combustível incorreto, já que os motores dos 3 aviões falharam imediatamente após a decolagem. Como consequência do acidente, o piloto Lacey Mendelberg perdeu a vida. Em abril de 1939, o protótipo da variante de treinamento do caça realizou seu voo inaugural. Tratava-se de um CW-23 Biplus, que foi equipado com um motor radial Pratt & Whitney Wasp S3H1, que gerava 550 cavalos de força. Embora esta aeronave nunca tenha entrado em produção em série, tornou-se um banco de testes crucial. Foi neste avião que os engenheiros desenvolveram um novo design de trem de pouso. Agora, os suportes dobravam-se para dentro na asa, em direção ao centro da fuselagem. Esta solução técnica foi implementada posteriormente na nova modificação de combate do caça, o CW-21B. Em rigor, o trem de pouso modificado constituiu a única inovação neste modelo. Curiosamente, os projetistas haviam previsto inicialmente lançar uma versão CW-21A com um motor em linha Allison V710. No entanto, esses planos nunca se materializaram. Enquanto desenvolvia aeronaves de combate, a companhia Curtiss também não negligenciou os aviões de treinamento. Em 1940, o treinador CW-22 Falcon realizou seu primeiro voo. Esta aeronave também podia desempenhar funções de bombardeiro leve ou de reconhecimento. Foi desenvolvido a partir do modelo CW-21, mas sua cabine foi projetada para 2 ocupantes. O segundo membro da tripulação, um artilheiro observador, dispunha de uma metralhadora flexível de calibre, ainda para a defesa da cauda. Além disso, mantiveram uma metralhadora frontal sob o capô. O avião era impulsionado por um motor Wright R-75 Whirlwind, que entregava 420 cavalos de força. Em todos os outros aspectos, não apresentava diferenças com a primeira versão do CW-21. Curiosamente, o protótipo desta aeronave demonstrou uma notável longevidade, permanecendo em voo até 1977. Enquanto isso, na Europa, onde o conflito bélico já se intensificava, teve início uma aquisição massiva e urgente de aviões de combate americanos. Além da França e da Grã-Bretanha, nações neutras também procuravam reabastecer suas frotas aéreas com material bélico proveniente dos Estados Unidos. Em janeiro de 1940, especificamente nos Países Baixos, um representante da empresa, Edward Walton, chegou à nação. Ele começou a oferecer ativamente um lote de 36 caças às forças armadas locais. Walton garantia que as aeronaves já estavam completamente montadas e equipadas. Portanto, a instalação de armamento ou rádios próprios não seria viável, apesar de que isso teria reduzido consideravelmente o custo. Assim era o tratamento que os governos em situação desesperadora recebiam naquela época. Além disso, o Sr. Walton estava mentindo descaradamente. No início de 1940, não existia nenhum lote de aviões já preparado. Existiam apenas 4 exemplares do CW-21, um protótipo e 3 aeronaves destinadas à China, que ainda não haviam saído da linha de montagem. Finalmente, em 17 de abril de 1940, os Países Baixos assinaram um contrato para 24 caças CW-21B e peças de reposição, no valor de $1.747.905. Apesar das afirmações iniciais do vendedor, os aviões foram encomendados sem armamento.
Os neerlandeses planeavam instalar por si próprios as suas metralhadoras modelo 36 de fabrico belga, calibre 7,65 mm. No entanto, Hitler ignorou a neutralidade internacional e ocupou tanto os Países Baixos quanto a Bélgica. Isso deixou os aviadores sem os canhões belgas que esperavam. Em uma situação desesperadora, incluíram urgentemente metralhadoras americanas de calibre 30 e 1 milhão de cartuchos para estas no contrato. Isso ocorreu em 11 de maio, apenas 3 dias antes de o exército neerlandês cessar sua resistência. Mesmo após a capitulação dos Países Baixos, o fabricante não perdeu seu cliente. O governo do país no exílio decidiu enviar os aviões adquiridos para as Índias Orientais neerlandesas para reforçar sua aviação colonial. Para a MLK Nil, um novo acordo contratual com os americanos foi assinado em 11 de julho. Em 1940, a condição de entrega era explícita. Os 2 primeiros aviões saíram da linha de produção em agosto, 12 em setembro e os 10 restantes em outubro. Além dos caças de combate, os neerlandeses adquiriram 36 aviões de treinamento CW-22 e 25 aeronaves da versão melhorada CW-22B, que apresentava uma forma de cabine diferente. Alguns destes chegaram ao seu destino, mas sua participação em combate real foi mínima. Posteriormente, os australianos compraram a maioria dos CW-22 encomendados. 12 aeronaves desta série prestaram serviço no 49º Grupo de Caça. Assim como seus predecessores, o Falcon era um modelo exclusivamente de exportação. A Turquia adquiriu 50 aeronaves CW-22B, enquanto outras 25 foram destinadas a países como Bolívia, Chile, Peru e Colômbia. O protótipo do CW-21B, que também foi a primeira aeronave de produção, foi submetido a testes de voo em meados de setembro. A Curtiss-Wright entregou os 24 aviões à ilha de Java entre o final de outubro e o início de dezembro de 1940. Em fevereiro de 1940, foram montados no aeródromo de Andir, perto da cidade de Bandung. Em comparação com a primeira versão, o CW-21B aumentou ligeiramente o seu peso, mas ainda assim se manteve como uma aeronave muito leve, com um total de apenas 3.380 libras, das quais aproximadamente 1.300 correspondiam ao motor. A título de comparação, o caça britânico Hurricane Mark Brand, para o qual esses mesmos pilotos mudariam mais tarde, pesava quase 4.700 libras. Graças a uma aerodinâmica excelente, a velocidade aumentou para 333 milhas por hora, a uma altitude de 18.000 pés. A taxa de subida e o teto de serviço também experimentaram um aumento. Em 1º de março de 1941, o 2º Esquadrão foi oficialmente constituído no aeródromo de Andir, juntamente com o 1º. Foi integrado no 4º Grupo Aéreo da Força Aérea Neerlandesa. Nas Índias Orientais, os pilotos realizaram seu treinamento de voo diretamente no aeródromo de Andover. O treinamento, liderado pelo 1º-tenente Henry Anamayet, visava acelerar a sua coordenação em combate. O esquadrão foi transferido para o aeródromo de Mouse Body em junho de 1941. Enquanto isso, um conflito significativo se desenrolava. Japão de um lado e Estados Unidos, Grã-Bretanha e Indochina colonial do outro. Os holandeses, desprovidos de apoio da Europa ocupada, tornaram-se o principal alvo do avanço japonês para o sul. A captura de Java proporcionaria aos agressores acesso a petróleo, borracha e metais preciosos. Em 30 de novembro de 1941, ao atingir o seu ponto mais crítico a crise política, a mobilização foi declarada na colônia. As forças disponíveis dispersaram-se por um vasto território para salvaguardar locais de importância estratégica. Pouco antes do ataque japonês, a Força Aérea Colonial Holandesa contava com 205 aeronaves para diversas funções, e a aviação naval dispunha de outras 49. Existia também uma reserva de material. No entanto, dos 83 caças disponíveis, nem todos estavam em condições de decolar. Os pilotos holandeses, imitando os seus homólogos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, subestimaram o adversário. Eram particularmente céticos em relação às capacidades das aeronaves japonesas. O pessoal de terra era composto maioritariamente pela população local. Tal prática, por exemplo, não era permitida nas unidades britânicas da Malásia e Singapura. Fotografias jornalísticas da época mostravam as fileiras de caças do 2º Esquadrão. À frente deles erguiam-se altos pilotos holandeses, enquanto ao fundo, mecânicos de baixa estatura da população local pareciam perder-se nos seus uniformes antiquados. Esta imagem lembrava mais a virada do século, apesar de que, para os holandeses, Hiroshima estava a apenas 3 anos de distância. O 2º Esquadrão era reputado como uma formação potente, contava com 16 caças de primeira linha no seu inventário, embora a tabela de organização oficial estipulasse 12. Mesmo antes do início das operações de combate, revelou-se uma grave deficiência no equipamento americano.
As aeronaves leves Curtiss-Wright revelaram-se também muito frágeis. Em aterrissagens forçadas, a seção da cauda, o ponto mais vulnerável do design, costumava fraturar-se. Pouco antes da guerra, numerosos caças tiveram de permanecer em terra devido a fissuras detectadas no trem de pouso. Uma vez que a maior parte da força aérea tinha sido transferida de Java para Singapura e outras bases próximas, a principal responsabilidade pela defesa da ilha recaiu sobre o Esquadrão VLG-4. A unidade foi desdobrada para abranger a maior extensão territorial possível. 2 voos, que em teoria somavam 8 aeronaves, encontravam-se estacionados no aeródromo de Sililitan, em Batavia, na zona ocidental da ilha. Outros 2 voos em Perak preparavam-se para a defesa de Surabaya. Entretanto, apenas 2 dias após o primeiro ataque a Surabaya, onde o segundo esquadrão perdeu 9 das suas 12 aeronaves, os japoneses lançaram um novo assalto. Apenas 4 caças sob o comando de Raiden Anamit conseguiram decolar. Tiveram de enfrentar uma frota de 26 aeronaves japonesas do Grupo Aéreo de Taiwan. Ao travar um combate aéreo com o comandante do grupo japonês, Anami obteve uma vitória. No entanto, 2 aviões Curtiss-Wright sofreram danos severos e outro caiu durante uma aterrissagem de emergência. Felizmente, o piloto sobreviveu. Com apenas 2 combates aéreos contra os japoneses, o esquadrão praticamente deixou de existir. Em 10 de fevereiro, 6 caças sobreviventes, incluindo 2 que tinham sido reparados, partiram de Perak e voaram em direção a Andir. A unidade foi reestruturada. Os pilotos trocaram os seus CW-21 por Hurricanes, aeronaves que lhes foram entregues pela Real Força Aérea Britânica. Além do comandante Anamit e 4 pilotos da equipe anterior, 8 aviadores de outras unidades incorporaram-se ao grupo. Com os CW-21, que ainda conservavam capacidade de combate, constituiu-se um voo independente sob o comando do primeiro-tenente William Boxman. Em 16 de fevereiro, todas as aeronaves foram transferidas para Kalijati para a defesa da cidade de Bandung. Curiosamente, segundo certos registros, os interceptores CW-21B operavam a partir da base de Bua Batueg, que na realidade era apenas um trecho plano de estrada perto da cidade. Em 24 de fevereiro, aeronaves Curtiss-Wright e Hurricanes enfrentaram contingentes japoneses numericamente superiores. Nesta ocasião, pela primeira vez, seu oponente foi o caça do exército Kai-43, cujo design conceitual era muito parecido com o do Curtiss-Wright americano. Dos 4 aviões holandeses que participaram, apenas um conseguiu retornar à base aérea. O desfecho da dramática situação na ilha de Java começou em 1º de março. As forças japonesas realizaram um desembarque anfíbio nas costas ocidental e oriental. No dia seguinte, o remanescente de 4 Curtiss-Wright e 3 caças Buffalo foram novamente envolvidos em combate contra os Kai-43 do 59º Regimento Aéreo. Durante este confronto, Herman Boxman sofreu outra queda. Seu avião de combate pegou fogo. Ao ejetar-se da cabine, o aviador optou por não abrir seu paraquedas até estar muito perto do chão, numa tentativa desesperada de extinguir as chamas de seu uniforme de voo. As queimaduras que sofreu foram tão severas que exigiram hospitalização durante os 2 anos seguintes. Em 3 de março, aviadores holandeses forneceram escolta a bombardeiros Martin 139 que se dirigiam para atacar o aeródromo de Kalijodi, sob controle japonês. E, precisamente no dia seguinte, no decorrer de um combate defensivo contra as forças japonesas, a Força Aérea Holandesa perdeu seus 3 aviões Curtiss-Wright restantes e 7 caças Buffalo. Em 8 de março de 1942, as tropas holandesas estacionadas na ilha de Java capitularam. Este evento significou o fim da breve e pouco afortunada trajetória do caça CW-21. Embora a Curtiss-Wright o tenha concebido originalmente como um interceptador, na frente de Java, esta aeronave foi empregada unicamente como caça de combate na linha de frente. No entanto, o pessoal militar referia-se a ele de maneira favorável. Segundo seu critério, superava o Hawk 75 e o Buffalo B-339B, que eram as aeronaves aliadas predominantes na área. O piloto Jacobus Anamayat, que combateu inicialmente com um CW-21B e posteriormente com um Hurricane, manifestou sua preferência pelo avião de fabricação americana. Anamayat sustentou que o CW-21B levava vantagem sobre o ACGM-2 japonês em sua capacidade de ascensão, embora fosse superado em manobrabilidade. Por outro lado, o Hurricane mostrava uma inferioridade em relação ao avião japonês em ambos os aspectos. A vulnerabilidade principal deste caça residia em sua estrutura delicada. Um único impacto de um projétil de 20 mm podia ser catastrófico. A ausência de blindagem e a escassa proteção dos depósitos de combustível exacerbavam essa fraqueza. No entanto, dado que as aeronaves japonesas apresentavam deficiências semelhantes, o CW-21 podia enfrentá-las em condições equitativas. Embora fosse um desafio medir-se com a agilidade e o poder de fogo do ACGM-2, o caça holandês mal ficava atrás do modelo P-43 e, em certos aspectos, até o superava.
A causa da derrota do Curtiss Wright na contenda por Java não residiu nas características técnicas do avião, mas sim no contexto estratégico geral. As forças aliadas encontravam-se numa posição comprometida, com o adversário desfrutando de uma esmagadora superioridade numérica. Embora a bravura dos pilotos holandeses fosse inquestionável, eles careciam do nível de treinamento e da experiência em combate que possuíam seus homólogos japoneses. Neste ponto, é pertinente citar as declarações de Ericsson Schilling, um aviador dos célebres Tigres Voadores. Pilotei o CW-21, uma aeronave cujo design original pela Curtiss Wright data de 1938. Seu peso era de 3.150 libras. Esta aeronave superava o zero em velocidade por 10 milhas por hora. Sua taxa de ascensão era superior em 2.500 pés por minuto. Além disso, podia picar 100 pés por minuto mais rápido e realizar curvas mais fechadas que um zero. Por que as Forças Armadas não o adquiriram? Simplesmente foi uma insensatez. Pelo menos um CW-21B em estado operacional foi capturado como butim de guerra pelos aliados em 1945, após a retirada das tropas japonesas de Singapura ocupada. Os britânicos encontraram este Curtiss Wright com insígnias japonesas pintadas. A aeronave encontrava-se em um estado de conservação bastante bom, numa tentativa de consolidar-se no mercado americano. Em 1940, a empresa desenvolveu uma variante atualizada do Biplace Falcon, designada como modelo CW-22N. Seu propósito era o treinamento de tripulações aéreas destinadas ao combate. A Marinha dos Estados Unidos, em última instância, encomendou 150 unidades destas aeronaves, atribuindo-lhes a designação SNC-1. Tal nomenclatura correspondia a treinador de reconhecimento. É relevante destacar que todos os aviões de treinamento da aviação naval levavam a letra N, já que a T, mais habitual, já havia sido atribuída aos bombardeiros torpedeiros. Diante da imperiosa necessidade da Marinha de contar com tripulações capacitadas, o pedido aumentou rapidamente para 305 aeronaves. Após o conflito, uma quantidade considerável destes SNC-1 passou a ser propriedade de colecionadores e aviadores particulares. Quanto à sua aparência exterior, os aviões CW-21B baseados na ilha de Java exibiam um esquema de pintura distintivo. A seção superior estava coberta por uma camuflagem de 2 tonalidades. O primeiro tom, conhecido como folha jovem, era idêntico à cor americana verde médio 42. O segundo tom, um verde azulado, era de folha velha, que correspondia à cor verde oliva 41. As superfícies inferiores, com alta probabilidade, estavam pintadas de cor prata, embora exista uma teoria que sugere que o metal foi deixado completamente exposto. A informação sobre a pintura interior destas aeronaves é extremamente ambígua. A única fonte fidedigna disponível é um artigo do historiador de aviação Dana Bell, publicado na edição de outubro de 1997 da revista Fine Scale Modeler. Segundo o autor, até o ano de 1937, as cabines dos aviões americanos estavam simplesmente revestidas com tinta prateada. No entanto, a partir de 1938, o Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos começou a empregar cores distintas conforme o tipo de aeronave. Os caças, por exemplo, eram pintados com um tom verde amarelado, também conhecido como verde interior. Esta tonalidade resultava de uma mistura de primário de cromato de zinco com uma pequena adição de tinta preta. Por outro lado, os bombardeiros e as aeronaves de transporte recebiam a cor verde-bronze. Seria razoável supor que o interior do CW-21 deveria ter sido precisamente esse verde amarelado. No entanto, Dana Bell adverte de imediato. As diretrizes do comando da Força Aérea frequentemente não eram seguidas naquela época. Além disso, a tinta verde amarelada nem sequer era exportada durante esse período. A única fotografia conhecida da cabine do CW-21B é muito borrada, o que dificulta discernir qualquer detalhe. A cor poderia ser prateada, cinza claro ou um verde neutro.